Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Estamos no ar com mais uma edição do programa Manancial de Vida. A Assembleia de Deus, no Ministério Fama, deseja a todos vocês que este programa seja fonte de bênção, canal de bênção para todos vocês que nos assistem. Nosso presidente, como todos sabem, é o grande homem de Deus, pastor Abigail Carlos de Almeida. E no programa desse dia, nós vamos mostrar a você no início desta edição uma matéria edificadora. Em seguida, o nosso presidente vai ministrar uma palavra profética ao seu coração. E encerrando com chave de ouro, pastor Abigail Filho vai ministrar a você a palavra e vida com abundância pelo nome de Jesus. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É um desafio muito grande trazer essa liberdade do Evangelho para que os jovens venham para a casa de Deus. Eu acho que durante muitos anos os jovens ficaram divididos entre servir a Deus e ter que se submeter às coisas da religiosidade, que é um jugo muito pesado, é muito difícil ser evangélico segundo a religião. A palavra diz que o caminho é estreito, e ele realmente é estreito, o caminho de santidade. Mas eu acho que muita coisa da religiosidade impediram os jovens de viver a plenitude de Deus, e esse é o meu chamado, é adorar a Deus com uma liberdade, aquele que me chamou, que me conduziu, que me abençoou, e a trazer essa palavra para esses jovens aí, e tem sido glorioso fazer isso. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Desde quando, igreja? Oh! Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Olha, foi uma honra participar do seminário da Juventude 1, Ministério Fama, na Catedral de Deus. Meu coração se regozija quando eu vejo jovens que se reconciliam, que amam Jesus. Uma geração que anda na contramão, uma geração que está contra a maré. Numa época onde se prega a infidelidade, onde se diz não à virgindade. Essa galera quer Deus, essa galera está com sede de Deus. E eu tive o privilégio de estar aqui num momento tão especial. Parabéns, pastor Abigail, pastor Abinaí, pastor Fábio, todos os coordenadores, os líderes, o Seminário da Juventude 1. Se foi bênção para vocês, para mim foi especial, marcou a minha vida. Um beijo no coração, Deus abençoe vocês e até a próxima. Eu falei, Deus, o Senhor me ama, eu não aguento mais morar de favor, viver de favor na casa dos outros, me dá uma casa. Cheguei terça-feira à noite na igreja, o vice-pastor falou assim, você comprou um lote? Eu falei, comprei. Por que você não falou para mim? Eu falei, o senhor quer ajudar eu a pagar as prestações, está atrasada? Aí ele chamou mais 2 empresários e começaram a brincar comigo, porque eu não tinha contado que eu comprei um lote. Eu falei, peraí, me explica. Aí eles disseram, é porque já tem 1 ano que o grupo de empresários aqui da igreja, a Associação de Homens de Negócio da igreja,
decidiu que o dia que você comprasse um lote, a gente ia fazer uma casa para você. Quero parabenizar a Juventude 1 por mais um evento com muita galardia que acontece agora com aproximadamente 6.000 pessoas aqui louvando, bendizendo o santo nome do Senhor. Enquanto outros jovens estão aí nas drogas, perdidos, esses estão aqui louvando a Deus e aqui recebendo as suas bênçãos. Parabéns, Juventude 1, parabéns, Pastor Fábio, toda a direção da Juventude 1. Parabéns, Pastora Abigail, por mais esse evento em que realiza aqui no Ministério Fama. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Palavra do presidente, pastor Abigail Carlos de Almeida. Pastor Abigail Carlos de Almeida. Cumprimentamos a todos os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida, com o nosso abraço e a nossa saudação, com a paz do Senhor, que esta paz esteja reinando no seu coração, nesta hora, a paz de Jesus, que somente Ele tem paz para nós, porque as promessas deste mundo são boas, mas não são cumpridoras, mas a paz de nosso Senhor é essa que traz de fato paz, mesmo que não tenha dinheiro, que não tenha outra coisa, mas tendo paz com Deus, tem um sono tranquilo, vai alimentar também, ter apetite tranquilo, porque está em paz com Deus. Mas também quero ler a Bíblia em Romanos capítulo 8, o primeiro versículo que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo, e é maiúsculo, é a Trindade Celeste, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você é dominado pelo Espírito Santo, como foi o caso de Davi, quando foi ungido rei pelo profeta Samuel, o Espírito Santo apoderou dele. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, dali em diante ele foi um novo homem, uma nova criatura, com uma força incomparável, que ele pegava leão e rasgava com as suas próprias mãos e chegou até matar o gigante Golias, porque ele foi dominado pelo Espírito Santo. Portanto, agora, nenhuma condenação há, se você está em Cristo Jesus. Condenação de ladrão, não, se ele te matar, nós sabemos que a nossa alma está segura com Cristo. É como um carro assegurado, se o ladrão leva, mas o seguro paga. A nossa alma está segura com Cristo, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as suas obras, mas segundo a vontade do Espírito Santo, que está em nós, que tem ciúme de nós, segundo a sua palavra. Esse Espírito que domina-nos tem ciúme de nós. Ciúme de quê? De andarmos errado dos caminhos de Deus. Que Deus te abençoe, você toma o melhor caminho na sua vida, o caminho que dá acesso ao céu. Muito obrigado pela atenção dispensada. Pastor Abigail Carlos de Almeida. Acompanhe comigo agora a Palavra e Vida com o pastor Abigail Filho. Abra o teu coração e deixa Deus falar com você. João 4, verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Duas palavras já direto que me chamam a atenção. Necessidade, passar. Ou atravessar, vai dar igual. Era. Aliás, o pregador aquele dia disse, me intriga, me chama a atenção, porque é necessário. A nossa vida, ela é feita de necessidades. Se você não sente necessidade, logo algo está errado. Você está inerte, você está doente, você está fora da realidade do convívio. Você tem necessidade de todas as maneiras e formas. Há tantas e quantas situações que nos levam a entender da necessidade. Necessidade de comer, por sustento físico. Alguns dizem fome. Fome depois dos 3 dias, até 3 dias é vontade de comer. É uma necessidade. Necessidade de passar, porque ele ia a algum lugar. Aí,
o que ele teve a necessidade de passar. Vamos principiar. Os fariseus, perseguidores, entendedores como sendo o melhor da vez, sabem que Jesus batizava mais discípulos do que João. O texto diz: sabedores disso, pressuponho eu, inveja, perseguição, falatório, porque senão não teria necessidade de Jesus, quando sabe que chega ao ouvido dos fariseus, ele deixar a Judéia e ir novamente para a Galileia. Espera lá, existiam outros caminhos alternativos para ir para a Galileia, melhores até do que passando por Samaria. Relata um deles, partindo do princípio do norte da Judéia, próximo ao Jordão, era o melhor caminho. Alguns dizem, porque estava chovendo, o rio estava cheio, estava difícil passar, tinha atoleiro. Foi por essa razão que Jesus entendeu da necessidade de passar por Samaria. Os judeus não conversavam com os samaritanos. Todos nós sabemos disso. Os judeus eram arquirrivais. E Satanás, o inimigo de nossas almas, ele anda, a Bíblia diz, né? Tentando, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele quer fazer contenda. Às vezes uma palavra mal falada, às vezes um entendimento errôneo faz com que haja divisão, contenda, atrito, luta, guerra e às vezes até extirpação de alguém. É o que Satanás quer fazer no meio do povo. Aí, o que levara os samaritanos a serem inimigos dos judeus, se todos conviviam na mesma terra? Quando da levada cativo o povo de Israel, Samaria, além de ser levado todo o povo, melhores de situação, melhores de estudo, conhecimento, deixaram só a ralé, aqueles que representavam quase que nada. Como se não bastasse, a Síria pegou da Babilônia, de algumas cidades, principalmente 4 cidades, gente de cada cidade daquela, e povoou Samaria. Ou seja, mesclou a sociedade. Para vocês entenderem o que levou a inimizade entre samaritanos e os judeus. Porque às vezes a gente pensa, os samaritanos não se dão, mas por que não se dão? Aí quando teve aquela mescla, é claro que os pobres que estavam em Samaria, eles começaram a relacionar-se com aquele povo que vieram. E aí começou uma sociedade mesclada, misturada. E aí os demais judeus entendiam que eles eram impuros, porque era um povo misturado, entendiam que eles eram um povo sujo. Aí agora, eles, arquirrivais, Jesus, talvez perseguido pelos fariseus, tem a necessidade. Quantas necessidades que surgem na minha vida e na sua vida, e que às vezes nós buscamos o mais fácil, buscamos o melhor, buscamos aquilo que será mais prazeroso. Mas Jesus, olha, não para a perseguição dos fariseus, não, até porque ele estava querendo sair do embate, né? Às vezes tem pessoas que dizem, eu sou homem demais, pode vir quente, que eu estou fervendo. Jesus, quando soube, a Bíblia diz que o justo foge da aparência do mal. Jesus, sabendo que os fariseus haviam tomado conhecimento, ele toma como princípio ir novamente para a Galileia. Necessário se fez. Existe uma necessidade. A necessidade de Jesus não era que os fariseus viriam perseguindo ele pelo caminho próximo do Rio Jordão, não. Ou talvez outro caminho alternativo. Até porque o caminho próximo do Jordão era o caminho principal, era o caminho mais conhecido. Sabe, quando você diz, olha, aqui é a BR,
ali talvez uma GO, uma via estadual. Mas tem umas vias municipais ou vicinais que chegam lá também, mas são mais cheias de curva. Não tem isso? O caminho que ia pelo Jordão era o caminho principal. E os judeus, a inimizade era tão grande que eles não passavam no território, na província. Pastor, o que é província? Seria a cidade? Não, a cidade seria Sicar. Samaria era uma região. Talvez podemos tipificar aqui para um entendimento como se fosse o estado. É claro que a dimensão província é por ser um agrupamento menor. É por ser a geometria menor do que a do estado. Hoje até existem países que tomam o princípio como província. Bem próximo a nós, temos a Argentina, que os estados como nós somos aqui, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, lá são as províncias. Existem outros países que têm como departamentos, são ainda menores. Samaria seria como que o estado de Goiás, claro que menor. Então, Jesus agora resolve passar por Samaria, porque tinha uma necessidade. Mas que necessidade é esta, pastor? Será que era a chuva próximo ao Jordão? Não, a necessidade de quebrar a barreira da inimizade, da porfia, do desentendimento de um povo. Jesus, ele está além da cultura. Jesus está além das brigas, das confusões. Jesus, ele é Senhor de todos, e o evangelho dele é para ser pregado a toda a gente. É por isso. Aí Jesus vai caminhando, e como qualquer ser humano, chega um momento que ele cansa. Faz uma cara de cansado aí para mim. Jesus estava mais ou menos assim. E quando ele estava passando próximo ao poço de Jacó, nós conhecemos, que é o que mais se enfatiza nesse texto, né? Cansado da viagem, ele para. O missionário, o profeta, o pregador, ele sabe o caminho por percorrer. Ele sabe a hora de parar. E aqui, queridos, quando Jesus estava ali, cansado, talvez meio que sentado, prostrado. Você já viu quando você está cansado, pastor Nilson? O banco não serve. A gente começa a escorregar no banco. E a gente não fica sentado. A gente fica meio que deitado, é ou não é? Você busca uma posição para um lado, você fica meio que deitado de banda. É ou não é? Você fica meio que deitado do outro lado. Jesus estava tão cansado naquele momento, e ele quis tomar água. Quando então vem quem? Uma mulher. Os samaritanos já eram considerados como impuros, como sujos, os samaritanos. E agora vem uma mulher do meio dos impuros, que era uma mulher que no meio deles não tinha qualificação moral. Ou seja, ela seria o lixo no meio do entulho. Entendam? Vocês comigo. Seria a desprezível dos desprezados. Se o judeu já nem passava pela região de Samaria, Jesus, sendo judeu, não apenas passou, mas se deteve ali. Eu quero que você entenda que para você alcançar alguém, você tem dificuldade, tanto do caminhar, como do estar, como do aproximar desta pessoa. A primeira busca que Jesus teve com aquela mulher que era considerada suja, sujíssima, Jesus busca a conversa com ela. A primeira resposta é: pera lá, como você fala comigo? Nós não se damos, nós não nos cumprimentamos. Aliás, você já está errado de estar aqui. Você já não devia nem ter passado por nossas terras. Mas quando o pecador encontra com aquele que é, com aquele que pode, com aquele que tem, acontece algo diferente na vida dele. Em 2 ou 3 conversas, aquela mulher diz: espera lá, tu és profeta.
Aí eu quero que você entenda. Aí ela disse: os nossos pais, os nossos avós, eles adoravam, presta atenção, está no passado, eles adoravam nesse monte, era o Monte Gerizim, era onde eles pediram ajuda para construir o templo. Ela diz: os nossos pais, porque ela não fazia, não praticava adoração, ela estava longe de Deus. O homem que não tem Deus, o homem longe de Deus, ele pratica pecado, ele se mergulha no pecado. Assim era a vida daquela mulher. Os nossos pais adoravam neste monte. E os judeus diz que é em Jerusalém que nós temos que adorar. Agora, eu não adoro nesse monte porque o templo foi destruído. Eu não adoro em Jerusalém porque o templo foi imundo, tornou imundo, porque nós jogamos osso de humanos lá em cima do altar. Jesus vira para aquela mulher: mulher, está chegando a hora, nada, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é esses que o Pai está procurando. Nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém, mas o Pai está procurando. Ei, para lá, o Pai está procurando quem o adore, seja no Monte Gerizim, seja em Jerusalém, seja em Garafelo, seja em Goiânia, em qualquer lugar. O Pai está buscando adoradores que o adore em espírito e em verdade. O próprio Jesus, ele diz: olha, a salvação vem dos judeus. Espera lá, Jesus estava mentindo? Não, estava falando a verdade, porque a salvação vem de Jesus, Ele é o Salvador. Aí ele está dizendo àquela mulher que precisava de salvação: a salvação vem dos judeus. Ou seja, eu sou judeu, eu sou a salvação. Ao mesmo passo, Jesus diz: olha, espera lá, não é nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. É o que o Pai está buscando, o que o Pai está querendo são adoradores de coração contrito e quebrantado. Olha, os judeus, eles têm razão, eles têm verdade, eles têm precisão. Os samaritanos têm espírito, têm necessidade, têm quebrantamento. Então o que o Pai está buscando é a junção dessas duas gentes nessa mesma terra, mas que esteja com o coração contrito e quebrantado, mas que se entrega corpo, alma e espírito a Deus. É esses que o Pai está buscando, adoradores que adore, que faça em espírito e em verdade a o Pai. É esse que o Pai está buscando. E é por isso que eu estou passando por aqui. Não acontece nada na minha vida, na sua vida, sem que seja propósito de Deus. Às vezes Deus desenha. Eu dizia há poucos dias, o desenhar é diferente do escrever. Há muita gente que imagina ou pressupõe: ah, mas como que Deus desenha? Deus desenha no pincel dele. O que é o desenho, o pincel de Deus? O próprio dedo de Deus. E Ele desenha com capricho a sua vida. Ele desenha a sua figura, a sua identidade, a sua fotografia. Deus está desenhando o caminho a ser percorrido. Deus está desenhando. Ele está te dizendo: talvez você tenha que passar por Samaria, talvez não, é certo que tem Samaria para você passar, mas se você entender o propósito do ministério, você será um grande missionário. Finalizo dizendo da cabedura de Deus, da valoração de Deus, da importância que Deus dá. Às vezes a gente pensa que é importante. Às vezes a gente pensa que pode, porque tem força. Às vezes a gente pensa que faz, porque tem feitos. É ou não é? A gente pensa. Aí Deus: espera lá, eu vou fazer você caducar. Eu vou fazer você ficar meio não, mostrar que você não é nada. Eu vou levantar um que não é, que não tem, que nunca fez, e vou fazer ele. Como pode? Uma mulher de vida livre. Detalhe: uma mulher vazia. Uma mulher de qualquer um. Ela encontrou com Jesus ali, não foi por acaso.
Nesta hora, creio nesta oração, que a porta pode ser aberta para você. A porta da finança, que está atrasado os seus compromissos, as suas prestações. Mas o Senhor pode abrir a porta, porque a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. Deus abre as portas para essas pessoas que estão em dificuldade, que não têm salário. Abre uma porta de um salário, de um comércio, de uma vida que ele possa viver uma vida financeira própria, que é a porta que o Senhor abre. E nesta tarde, eu decreto essa porta aberta aos teus servos. Também aquele que está enfermo, que está triste mesmo nos hospitais, na sua casa. Senhor, visita esses lares, transdando-lhes paz na alma, paz no coração, sobretudo paz com Deus. Abençoe essas famílias que estão em desavença, esses filhos desobedientes, traz ao reconcílio com os pais. Abençoe esses pais, dando graça para criar os teus filhos nos teus santos caminhos. E esta é a oração que eu faço nesta tarde, agradecendo a resposta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Que as mãos do Todo-Poderoso continuem sempre estendidas ao seu favor, olhando as suas causas e as suas dificuldades. Esperando nós que na próxima edição, uma vez mais, você venha estar conosco. Também o convite estendido a todos vocês para estar presente em uma Assembleia de Deus, Ministério Fama, que seja mais próximo da sua casa. Nosso disco oração, o site, está sempre à sua inteira disposição. O nosso objetivo maior é que todos vocês sejam abençoados tremendamente por Deus. Esse é o maior sentido e objetivo do nosso programa. Continue orando por nós. E não esqueça jamais, Jesus ama você. Fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete a, levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer, você é precioso. Se você desistiu, participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você.